Um negócio desse. É problema do navegador. Não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Deixa eu copiar o nome do arquivo, senão a gente vai passar o dia todo aqui fazendo isso. Pronto. Então o nome do arquivo vai ser o Ubuntu 20.04.3-desktop AMD64.ISO. Então a gente já tinha falado do formato de arquivo .ISO na última aula, não é? Que é o formato de gravação em CDs e DVDs. O Ubuntu é o nome da distribuição, 20 o ano que foi lançado, né? Ano passado, que é a versão LTS. Foi lançado no mês de abril e teve 3 atualizações, né? A original, a 2 e a 3. Ele é para desktop, existe outro tipo de arquivo do Ubuntu que a gente pode baixar. E ele é AMD64, significando que ele é destinado a processadores de 64 bits. Tá? Então, essa é a interpretação de todo o nome do sistema operacional. 20 o ano de lançamento, 2020, 04 foi lançado em abril, houve 3 versões, 3 atualizações desse sistema. Ele é para desktop, é para computadores com ambiente gráfico e ele é destinado para sistemas para processadores de 64 bits. Tá? Existe outra versão que você pode baixar, você volta aqui no home do Ubuntu. Deixa eu colocar só ubuntu.com aqui, para ubuntu.com. Esse é o home aqui do Ubuntu, né? Você pode optar aqui para fazer download, né? E aqui você vai encontrar também a versão server, tá? Ubuntu Server. Quando você clica aqui em Ubuntu Server, você é direcionado para a página de download do Ubuntu Server, tá? Get Ubuntu Server, Start VM, Get Multipass, Option 2, Manual Server Installation. Cadê, rapaz, o link para o download? Não quero saber desse negócio não, eu quero só o link para o download do server. Get Ubuntu Server. Option 2, Manual Server Installation. Pronto. Aí aqui você chega no link. Deixa eu pegar aqui, copiar, não vai ainda. Download Ubuntu Server. Copiar o endereço do link. Se o professor estiver compartilhando a tela, não está aparecendo não. Agora que vocês me lembraram. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu séculos aqui falando e não tinha compartilhado a tela depois que voltei. Obrigado por lembrar. Então, Ctrl V. Aqui está o link de download. Link de download para o Ubuntu Server. Tá? Vou mostrar de novo aqui a página do server. Vou voltar. Então tá aqui, ó. Voltar aqui para a página inicial. Além do Ubuntu Desktop, como eu havia falado, né, você também pode optar por fazer a instalação do Ubuntu Server. O Ubuntu Server é diferente do Ubuntu Desktop, ele não tem ambiente gráfico, tá? O ambiente do Ubuntu Server ele é todo de linha de comando. Então, quando você inicializar o sistema, você vai ser apresentado a uma tela de terminal como essa aqui, tá? Onde você só vai conseguir executar comandos. Então, pessoal, quando você tem uma máquina para usuário final, né, para usuário humano, quando você tem uma máquina, quando um computador é destinado para um usuário humano,
Ele terá monitor, terá teclado e terá um ambiente gráfico amigável. Gráfico amigável para que o usuário humano possa interagir facilmente com o computador. Pessoal, quando o usuário não é humano, do que eu estou falando? Quando o usuário não é humano, quem é que usa o computador que não é humano? E aí? O robô? Robôs, né? Não, é uma boa sugestão, mas outros programas, né? Inteligência artificial. Também. Outros programas podem ser usuários de um computador. E o computador não é destinado a usuários humanos. Então, quando a gente fala a opção de humano, a gente pensa logo em sistemas de inteligência artificial, robôs, né? Mas existem diversos tipos de programas que não interagem diretamente com os usuários humanos. Esses programas podem ser fornecidos em um sistema operacional sem interface gráfica, tá? Do ponto de vista técnico, pessoal, há duas formas, né? Do ponto de vista técnico, há duas formas de se interagir com o computador, que é o Graphical User Interface, que é a interface gráfica com o usuário. Olha só o nome, né? Interface gráfica, que é isso que a gente está utilizando agora, tá? Com o usuário. E o CLI, o Command Line Interface, que é a interface em linha de comando. Então, nós já nascemos nessa geração, eu também já nasci na geração de Command Line Interface, mas a geração anterior, né, foi apresentado para o computador por um primo meu, tá? Ele já está na idade dos 50 anos, então a primeira vez que ele teve contato com o computador foi através de Command Line Interface, tá? Interface linha de comando. Não existia mouse, não existia gráfico, não existia nada. Para que o usuário, qual é o problema aqui? Não existia interface gráfica, era tudo em linha de comando, tá? Então todas as interações que havia com o computador eram feitas diretamente em linha de comando. Então a gente deveria conhecer dezenas, centenas ou até milhares de comandos para conseguir interagir com o computador, tá? E eu também já me incluo nessa, já nascemos na geração dos computadores com interface gráfica. Isso vai mudar também, né? Vai ser só comando de voz. Vai chegar um determinado momento que a gente não vai precisar nem digitar mais, como já existem ferramentas, né? Não vai ter nem sentido mais ter teclado, vai ser tudo por comando de voz. A gente ainda vai viver essa realidade, tá? Então, esse sistema que a gente vai baixar hoje, vai instalar, tá? O Ubuntu 20.04 é um ambiente desktop, ou seja, existe interface gráfica, isso que quer dizer um ambiente desktop, tá? Então já estou aqui com o meu VirtualBox aberto. Na semana passada a gente viu todas as configurações que precisam ser feitas quando cria uma nova máquina virtual e todas essas configurações estão lá no nosso arquivo de anotações. Mesmo sem ter acesso ao vídeo, todo no arquivo de anotações, vocês podem acompanhar o passo a passo de fazer toda a máquina virtual e também fazer a instalação, tá? Então vamos criar aqui uma novamente para fazer uma revisão. Hoje a gente vai fazer a instalação do Ubuntu Desktop. Hoje eu não vou apenas demonstrar, vou fazer também com vocês, tá? Então, Ubuntu
desktop de montagem e manutenção de computadores de 2021, né? Módulo 1. Então esse daqui vai ser o nome que vai aparecer aqui, tá? Das minhas máquinas virtuais instaladas. A gente vai fazer a instalação de um Linux Ubuntu 64 bits, é exatamente isso. Próximo, né? Quanto de memória RAM vou destinar para essa máquina virtual? Vou seguir aqui com a sugestão padrão, vai ter 1 GB para essa máquina virtual. Tá? Vou criar um novo disco rígido, é como se eu estivesse instalando um disco rígido novo a partir de agora. Tá? Ele vai ter aqui 10 GB. Próximo, dinamicamente alocado, só vai ser ocupado esses 10 GB no momento em que eles realmente são preenchidos na máquina virtual. Se fosse tamanho fixo, 10 GB do disco rígido real seriam alocados pelo disco rígido virtual. Tá? Existe um programa, pessoal, que a gente pode, aqui no Linux, visualizar as informações do disco rígido, que é o PartD. Tá? Ele é privilegiado, eu digito sudo aqui na frente. Quando eu digito P de print, ele vai mostrar para mim características do disco rígido. Tá? PartD é um programa que permite que eu visualize informações do disco rígido. Existe também programa modo gráfico, tá? Mas eu vou mostrar sempre aqui alguns comandos para vocês. Então o PartD serve para isso. Quando eu boto P, é P de print, tá? Então eu estou dizendo a ele, mostre para mim as informações sobre o disco rígido atual. E ele vai mostrar aqui que o disco é um Western Digital, tá? É a marca do disco rígido. Como é que você sabe isso, professor? Pela experiência, né? Então, quando aparece aqui WD, significa que a marca do disco é Western Digital. Esse disco tem 1 TB de tamanho, né? Tem 1000 GB, logo é 1 TB, tá? E tá aqui informações. Tá? Tem uma partição, né? Desse 1 GB. Eu criei uma partição de 700 GB, ou seja, tem 300 GB que não estão sendo utilizados desse disco, né? Que estão em modo de espera, não estão sendo utilizados, não estão sendo disponibilizados para gravação ou leitura. E essa informação, deixa eu anotar isso aqui tudo, já deixo explicado também no arquivo anotações para vocês. Deixa eu botar aqui, inserir aqui uma tabela, inserir tabela com uma linha, propriedades, botar aqui um cinzazinho. Ok, fontezinha Courrier e dar um Ctrl V aqui. Deixa eu botar numa página separada para conseguir explicar tudo de uma vez só. Então, nos sistemas Linux, existe um comando chamado partd, tá? Que ele tem como objetivo, deixa eu botar aqui com a fonte Courrier também, tudo que é comando eu boto com essa fonte aqui Courrier. Ele tem como objetivo, né, e aí, lembrando, né, todos os comandos no Linux você pode digitar um man na frente com o nome do comando posteriormente, que vai dizer aqui, né, um programa de manipulação de partições. É para isso que ele serve. Tem o objetivo de manipular partições do disco rígido. Tá? Então, pessoal, mas aí tem alguma palavra aqui com o objetivo de manipular partições. Vocês sabem o que significa partições do disco rígido? Fala aí no chat. Sabe o que significa partição de disco rígido? Partição. E aí? Alguém sabe o que significa partição? A Ana disse que ainda não conhece o conceito, o Tieto também disse que não, a Ana Clara também disse que não. Beleza, né? Então é um conceito novo, né? Praticamente para todos é um conceito novo. Então, quando você compra um disco rígido, com esse comando partd eu consigo ver o tamanho do disco rígido. O tamanho é esse aqui, ó. Tá? Tem 1000 GB. Deixa eu destacar aqui para vocês que isso aqui é o tamanho do disco rígido. Tá? Esses 1000 GB, né? Esse 1 TB, pode ser, cadê a palavra que eu estou procurando? Pode ser dividido, essa era a palavra que eu estava procurando, esses 1000 GB pode ser dividido com diferentes objetivos. Então, quando você instala o sistema operacional, tá? Você pode dividir esses 1000 GB em diferentes porções que vão ter diferentes finalidades. Por exemplo, né? Aqui no Linux,
nós vimos na semana passada que existe a partição /boot. Eu até mostrei a partição /boot e mostrei que tinha o arquivo do sistema operacional dentro dessa partição, tá? Ou melhor, dentro desse diretório /boot. Alguns profissionais de instalação preferem colocar o /boot em uma partição específica, ou seja, pega-se parte desses 1000 GB que tem aqui, tá? E diz, dentro desse local do disco rígido, eu só vou guardar informações sobre imagens de sistemas operacionais, tá? O diretório /boot, quando eu falo diretório, é a mesma coisa de pasta, para quem tá acostumado com Windows, tá? Diretório para sistemas Unix, como Linux, tem o mesmo significado, é um sinônimo de pasta para quem usa sistemas Windows, tá ok? Então, desses 1000 GB, eu vou e digo o seguinte, né? Eu tenho aqui um disco de 1000 GB, dos 1000 GB do disco rígido, vou reservar ou vou, deixa eu botar uma palavra melhor, vou separar, tá? Separar 50 GB apenas para armazenar informações sobre a inicialização do sistema operacional. Veja, pessoal, antes dessas aulas, né, tudo isso era transparente, que nós éramos usuários do sistema operacional. Agora nós vamos passar de usuários a administradores. E aí a gente vai precisar conhecer esses conceitos, tá bem? Por isso que a gente está falando sobre isso. Então, executei o comando part D. Pessoal, vocês sabem para que serve o comando sudo no Linux? Serei eu primeiro também a explicar isso para vocês. Então, vou colocar aqui no chat, sudo. Oi? Comando de voz? Não, o sudo não, né? O sudo é uma sigla, tá? Sudo significa super user do, né? Então isso é uma sigla, tá? Vou colocar aqui Ctrl B, Ctrl B, Ctrl B. Esse que forma o sudo, super user do. Para você executar um comando com privilégio administrativo, tá? Na linha de comandos, você precede o comando, né? Aqui, por exemplo, eu estava executando o comando part D, ele é privilegiado. O que é que isso quer dizer? Somente usuários administradores podem executar esse comando, tá? Então, o meu usuário, você vai anotar aqui, ó, que na linha de comando está aqui o meu nome do usuário, tá? O meu usuário faz parte de um grupo que é do grupo administradores, tá? Com o comando ID, você consegue ver a quais grupos o usuário Érico pertence. Você vai ver aqui, ó, grupos. Dentro desses grupos, eu pertenço tanto ao grupo ADM, de admins, quanto ao grupo sudo, né? Que permite que você execute comandos como superusuário. Então, já existiu alguma situação no Windows de vocês em que vocês foram fazer uma instalação e tiveram que clicar em confirmar, eu quero realmente executar isso, mas já aconteceu alguma vez no Windows de vocês? Vai fazer uma instalação e você tem que clicar. Sim, quero instalar, tenho certeza. Sim ou não? Já aconteceu? Bota aí no chat. Eu acho que não. Sueli acha que não, a Nanda disse que já aconteceu com ela, já também, com o Carlos disse que também, Elias também disse que já, tá? Então, quando você vai fazer a instalação de um programa, a versão padrão do Windows pede para você confirmar que aquilo ali você tem certeza que quer fazer. Ou seja, para que você faça uma instalação do novo programa, instalar um programa por padrão é uma atividade administrativa. Tá? E como atividade administrativa, você vai precisar confirmar, não é, que você está ciente que deseja fazer aquilo. Tá? Então, é assim que funciona. Então, da mesma forma aqui também existe um conjunto de programas que só podem ser executados se você tiver privilégio de administrador. E você concede esse privilégio de administrador colocando o usuário em um grupo de administração, tá? Como são os grupos sudo e o grupo ADM. Tá? São uma característica de você associar privilégios aos usuários de um computador.
E aí, se aquele usuário tiver naquele grupo, ele vai conseguir executar tarefas administrativas. Então, se vocês nunca precisaram fazer uma confirmação no seu Windows no momento de fazer uma instalação, é porque existe uma forma também de você ocultar isso, tá? E você já dizer que quando tal usuário estiver logado no sistema operacional, ele já pode fazer essas tarefas administrativas sem a necessidade de confirmar, não é, aquela tarefa. Então, por isso que alguns já passaram por isso e outros não. Então, é para isso que serve o comando sudo, tá? Super user do fazer como super usuário, ou seja, fazer como administrador. O usuário administrador dos sistemas Linux é chamado de super user, tá? Super usuário. E aí daí que vem o comando sudo, tá aqui explicado a existência do comando sudo. Voltando à questão das partições, tá? Nós havíamos concluído que iríamos separar 50 GB dos 1000 GB disponíveis no disco apenas para armazenar informações sobre a inicialização do sistema operacional. Então, a pasta que era o _boot agora, ela na verdade é uma partição, porque eu criei uma parte do sistema operacional uma parte do disco rígido para uma função específica, tá? Aí o nome partição é uma parte. Daqueles 1000 GB, eu peguei aqui 50 GB e disse: nessa parte do disco rígido só serão armazenadas informações sobre programas de inicialização do sistema operacional. Como nós vimos, né, na última aula, né, o Bootstrap Loader direciona para onde o sistema operacional vai ser recuperado, né? Onde está gravado o sistema operacional que eu vou colocar em execução. Então, para isso que serve a partição _boot. E quando eu estou fazendo a instalação do sistema, eu tenho a opção de criar várias partições, tá? Existe, por exemplo, a partição raiz, não é? Que não tem nenhum nome, é só a barra. Partição raiz. A partição boot é uma partição para armazenar dados sobre a inicialização do sistema operacional. É para isso que serve essa partição. Eu também posso ter uma partição raiz, que é onde ficam salvas partição, uma parte, lembra disso, tá? Estou pegando o disco rígido e criando partes. Cada uma delas vai ter uma função específica. Partição que armazena os dados do próprio sistema operacional. E aí eu tenho, por exemplo, a partição /home. Né? Home em inglês é casa, né? Lar. Então a /home é a partição que armazena os dados dos usuários do sistema operacional. Tá bem? Então, note que eu posso aqui alocar, desses 1000 GB, posso alocar aqui ou reservar, né, diversas partes de tamanhos diferentes que armazenarão dados que são específicos de cada função. O /boot, por exemplo, é a partição que armazena dados sobre a inicialização do sistema operacional. O raiz é a partição que armazena os dados do próprio sistema operacional. O /home, partição que armazena os dados dos usuários do sistema operacional. Então eu posso aqui separar esses 1000 GB do meu disco rígido em diferentes partes chamadas de partições. Pessoal, isso aí é compreensível, né? Tá dando para compreender aí a função dessas partes da separação do disco rígido? A Elias disse que está conseguindo compreender, a Ana disse que também, beleza. Tá? Então agora a gente já sabe, né? Ana Clara também, Jordão concorda também, que está tudo tranquilo, Edson. Então a gente já sabe aqui o que significa o termo partição. Então eu pego aquele disco rígido, que é um bloco, né, completo de dados, e separo em partes com funções específicas de armazenamento. Tá? Então isso aqui são as partições. E aqui eu consigo ver que esse disco aqui só tem uma partição, tá? E ela tem 700 GB. Então dos 1000 GB eu aloquei 700. E aí falta quanto, pessoal?
Eu tenho um disco de 1000 GB, aloquei 700. Tá faltando quanto aqui? Marcelo disse corretamente 300 GB. Não é? Muito simples, né? Fazer aqui a diferença. E esses 300 GB estão fazendo o quê? Esses 300 GB estão ociosos. Eu não aloquei esses 300 GB do meu disco para nada. Tá? Por que uma pessoa compra um disco rígido de 1 TB e não usa ele completamente? E aí? Por que eu tenho um disco de 1000 GB e optei por deixar 300 GB dele sem uso? O que é que vocês acham? Por que isso acontece? Por quê? Guarda armazenamento. Como é? Guarda armazenamento. Assim, vê, se eu tenho uma ideia, eu comprei um disco de 1 TB, né? Esse notebook veio com 1 TB, mas eu não tenho o objetivo, eu não tenho a intenção, essa é a palavra que eu estava procurando, não tenho a intenção de utilizá-lo, não é, em curto prazo de uma forma completa. Então, tem duas vantagens nisso, tá? Quando eu não uso o disco rígido todo, não é? Estou aqui com um disco de 1000 GB e só usei 700, esses 300 GB ficam sem uso e aí essa parte do disco rígido não é utilizada e a conserva com relação ao tempo. Já que eu não estou utilizando aquele recurso, ele não corre riscos de sofrer algum dano. Tá? Esse é o primeiro, não é? Longevidade, né? A disponibilidade do equipamento. O segundo é o desempenho, pessoal. Ora, se eu sei que eu não vou utilizar esses 1000 GB, né, a curto prazo, não vou utilizar dentro de 1 ano, dentro de 2, dentro de 3, o que acontece? O disco rígido, né, o interior do disco rígido, não sei se eu já mostrei para vocês antes, interior do disco rígido, vou botar aqui algumas imagens, é assim que o disco é, né, por dentro, é um disco, né, como CD, como DVD, ele tem essas características aqui, tá? Então, esse é o cabeçote. Também pode ser, né, para usar outros sistemas operacionais. Deixa eu abrir imagem nova aqui. Dá um zoom aqui. Então, pessoal, esse é o disco rígido, tá? E esse é o cabeçote de leitura. Quando você não diz quanto do disco rígido você vai utilizar, ora o sistema operacional pode gravar aqui no começo do disco, ora ele pode gravar aqui no fim do disco. Quanto mais esse cabeçote aqui se desloca, não é, para a esquerda e para a direita, maior o tempo em que a informação vai ser pega, né, recuperada e utilizada. Então, quando você reserva uma parte, ó, 70%, aqui é o 100%, esses 30% aqui eu não estou utilizando. Ó. Então, o cabeçote vai ter que se deslocar menos da esquerda para a direita para conseguir ler a informação, para conseguir gravar informações. Então, você ganha tanto na longevidade, tá? Quanto mais eu... não utilizando o sistema todo, eu preservo aquela área que eu não estou utilizando, quanto você ganha também no desempenho. Então você pode comprar um disco rígido grande se você não tiver a pretensão, a intenção de utilizá-lo, não é? Na sua completude, em um curto intervalo de tempo, você opta por reservar parte do disco, né, para não ser utilizado. Assim como Elias também colocou aqui, né, para usar outros sistemas operacionais, também é verdade, eu posso optar por instalar diversos sistemas operacionais em uma máquina só, e aí reservo parte dele para um sistema e outra parte do disco para outro sistema. Tá? Também procede, também é verdade. Nesse caso aqui, minha intenção era instalar somente um sistema e eu não usei o disco rígido todo para proporcionar maior desempenho, menor deslocamento do cabeçote para ler e gravar as informações no disco e também para preservar uma área do disco, já que eu não vou utilizá-lo com a sua completude. Pessoal, quando a gente não faz isso, quando a gente não reserva uma área do disco, aí o sistema operacional vai gravar em qualquer área, tá, do disco, porque a forma de gravação, ele escolhe o endereço de forma aleatória e grava a informação lá, e aí você pode salvar a informação em qualquer local do disco. Quando você reserva a área de utilização do disco, não é, você aumenta o desempenho, porque o cabeçote não vai precisar ir e voltar ao longo de todo o disco. Pessoal, isso é compreensível, não é? É compreensível? Vocês gostaram desses argumentos, apreciaram esses argumentos do desempenho, não é? E de preservar a parte da área do disco que não vai ser utilizada em um curto intervalo de tempo? Então tem essas vantagens, tá, pessoal?
Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, né, mais a gente vai conseguir fornecer um serviço de qualidade para os nossos clientes, né? As disciplinas do técnico, a gente vai ter diversos clientes e conhecendo esses termos, conhecendo esses mecanismos, essas técnicas, a gente consegue oferecer um serviço melhor, tá? Então, beleza. Oi. Professor, uma pergunta. Tem como você substituir um HD para ficar usando o sistema operacional no pendrive? Tem. Existe uma técnica chamada Live CD, que também tem Live Pendrive. Você instala o sistema operacional, né? Coloca o primeiro dispositivo de boot como pendrive, como a gente viu na última aula, pluga o pendrive e já roda diretamente, tá? Essa era até uma das estratégias vantajosas de utilização do Linux. Você conseguia rodar um sistema sem que ele estivesse instalado. Inclusive a gente pode até ver isso quando for fazer a instalação hoje do Ubuntu. Durante a instalação você pode ou carregar o sistema ou instalar o sistema. Se você opta por carregar o sistema, você pode utilizar todos os recursos, né? Editor de texto, navegador, sistema multimídia, sem ter... tem computador, Jordel, que sequer tem disco rígido. Não precisa de disco rígido para você rodar um sistema operacional. Tá? Então, instalar o sistema operacional hoje em dia para executar um SO é opcional. A gente vai até ver isso durante a instalação. Beleza. Então, vi aqui nas informações, sei que esse disco rígido aqui é o Western Digital, né? Esse WD aqui significa Western Digital. A marca do disco rígido é Western Digital, tá? Esse WD significa aqui Western Digital. Deixa eu marcar aqui, ó. Ctrl B, marcar aqui de vermelho e fazer aqui. Pronto. Então você já sabe o Western Digital, tá? Existem diversas outras marcas, fabricantes de disco rígido, né? Existe a Seagate, né? Outros fabricantes de disco rígidos. Seagate, que é uma das principais, tá? Você tem a Samsung, que também fabrica disco rígido. Alguém conhece outra marca de disco rígido? Seagate, Samsung, Western Digital. Kingston é fabricante de memória RAM. Na verdade, nem sei se Kingston fabrica disco rígido, pode ser que sim. Mas eu já vi, professor. Já viu também? SSD, eu vi SSD. Ah, sim. Ó, SSD não é outro tipo de armazenamento de armazenamento primário. Fabricantes de discos rígidos. Vamos ver se eu me lembro mais algum aqui. Maxtor, já utilizei muitos HDs Maxtor. Já tive Fujitsu também, né? Aí tem o Western Digital, quanto... Eu fiz muito essa atividade, pessoal, de suporte, né? De fazer instalação. Passei 3 anos trabalhando numa empresa de consultoria e a gente fazia de tudo. E uma das coisas que a gente mais fazia, uma das atividades que a gente mais fazia é a substituição de disco rígido, porque é o componente do computador que é menos confiável, tá? Que tem menos confiabilidade é o disco rígido, ou seja, é o dispositivo que tem a maior probabilidade de falhar primeiro, é o disco rígido, justamente porque ele tem componentes mecânicos, tá? Já o SSD, não é? Que é o disco de estado sólido, foi citado pelo nosso colega, ele não tem componentes mecânicos, ou seja, não tem nada que se mexe dentro desse disco rígido, ele é totalmente eletroeletrônico. Então, quando os componentes são eletroeletrônicos, para que ele tenha uma falha, vai demorar muito mais do que quando o componente é mecânico, como o disco rígido tradicional. E esses são alguns dos fabricantes, né? Maxtor a gente também... Durante até o mestrado e doutorado, utilizei muitos discos rígidos Maxtor, tá? Então, dependendo aí do fabricante, tá? Você vai observar o que é que está escrito Samsung errado aqui com ele. Você vai observar aqui o nome dele, tá? No modelo. Beleza. Tudo isso porque a gente estava falando aqui do dinamicamente alocado, né? Dinamicamente alocado, eu só vou ocupar uma certa quantidade daquela partição no momento em que os dados forem sendo salvos
nesse meu disco virtual. Tá? Então eu coloco o próximo aqui. Está aqui o nome do arquivo onde vai ficar salvo. Aqui, pessoal, eu posso selecionar qual é o tamanho do meu disco rígido virtual. Tá? Localização e tamanho do arquivo. Por padrão aqui ele colocou 10 GB. Eu posso tanto aumentar isso aqui, de 10 GB passar para 20, tá? Como posso também diminuir, colocar 5, não tem problema. Vou colocar aqui um 20, só para a gente não deixar a opção padrão. Já que está dinamicamente alocado, não é? Então, só vai ser ocupado no disco rígido real, tá? Nesse disco rígido aqui real, do parte D, esse é o meu disco rígido real, tá? Só vai ser alocado na medida em que no disco rígido virtual as informações sejam gravadas. Então, criar. Pronto, criou aqui a minha nova máquina virtual. Como a gente viu na semana passada, a gente tem que fazer 4 alterações aqui. A primeira delas é no sistema, não é? Tirar aqui o disquete, que a gente não usa disquete, colocar o disquete para baixo e deixar o primeiro ordem de boot, ordem de inicialização, ordem na qual o computador irá procurar onde está a imagem do sistema operacional, ou seja, onde está o sistema operacional que eu vou carregar no meu computador. Então, como nós vamos fazer instalação, isso também acontece nas máquinas do mundo real, tá? Como nós vamos fazer instalação, nós vamos optar pelo disco óptico, pelo CD ou pelo DVD. Nos computadores de verdade vai aparecer também a opção aqui do pendrive, tá? A opção que não aparece por padrão no VirtualBox. Então essa é a primeira, a gente tira aqui o disquete, coloca o dispositivo óptico como primeiro dispositivo de boot. Na aba processador, na janela sistema, aba processador, você marca aqui habilitar o Physical Address Extension, extensão de endereçamento físico. Aí você vem aqui na armazenamento, tá aqui, isso aqui é como se estivesse abrindo a bandejinha, do CD e colocando o CD dentro. Então você vem aqui nesse ícone, sai daí, porque que tá aí? E escolhe aqui, qual é o CD que eu vou colocar aqui dentro. Então já baixei previamente aqui a imagem do sistema operacional Ubuntu, tá? Tá aqui, 20041. A atual é 20043, mas eu estou instalando a 20041. E abrir. Nesse momento é como se eu tivesse aberto a bandejinha, colocado o CD dentro e fechado a bandeja do notebook, fechado a bandeja do computador. Tá? E a última é aqui em rede, você troca NAT por placa em modo bridge, porque vai permitir que essa máquina virtual acesse a internet sem problemas. Ok. Nesse momento, pessoal, já posso apertar iniciar, tá? Deixa eu ver porque desde a semana passada que ele está mostrando essa janela. Deixa eu ver o que é isso aqui. Selecione o disco rígido de boot. Selecione o arquivo disco rígido virtual que será utilizado para iniciar sua nova máquina virtual. Selecione, mas é a nova. Não, cancelar. Pronto. Cancelar, ele já vem aqui para a janela de inicialização. Nesse momento, pessoal, veja, quando aparecer esse ícone aqui, eu sei que esse computador, a partir desse ponto é idêntico, tá? Esse computador está sendo inicializado não pelo sistema operacional que está gravado no disco rígido, até porque esse computador é novo e não tem nada gravado no disco rígido ainda. O sistema operacional está sendo carregado do CD, da ISO, tá? Então tá aqui o processo de inicialização e esse é o programa de instalação do Ubuntu, tá? A partir de agora a gente vai acompanhar aqui o processo de instalação. Então, dessa tela para frente é idêntico como se a gente estivesse fazendo num computador real, sem ser uma máquina virtual. Então, a primeira tela aí da instalação.
O capítulo 5 do livro da gente trata de unidade de disco, não é? Trata de conexões, discos, mas não tem partição. Deixa eu ver qual capítulo tem partição. Montagem do micro. Capítulo 11, partição e formatação do disco rígido. Eu vou fazer o PDF do capítulo para passar para vocês, o capítulo 11, que trata de partições e formatação de disco rígido, que a gente vai fazer hoje. Então, pessoal, essa aqui é a primeira tela de instalação do Ubuntu. Alguém já tinha visto isso? É a primeira vez na vida? Fala aí. É a primeira vez que vocês estão vendo essa tela de instalação do sistema operacional Ubuntu? Sim ou não? Coloca aí no chat. É a primeira vez? Jordão disse que é a primeira vez, Ana Clara também disse que sim, não é? Então, é unânime aqui que é a primeira vez que vocês estão vendo uma instalação do sistema operacional Ubuntu, né? Lembre-se, pessoal, qualquer um dessas tudo que a gente vê aqui tem gravado no Ubuntu, ou tem gravado no YouTube, tá? Tudo que a gente vê aqui. Então, quando a gente faz uma gravação dessa aula, isso na verdade é uma redundância, porque tudo isso já tem no YouTube, né? Até assistir aula mesmo hoje em dia, né? Essa profissão de professor é algo que vai cair em desuso, porque é um negócio que não faz muito sentido atualmente, né? Se você quer aprender qualquer coisa, você vai no Google e no YouTube e você aprende, né? Não precisa marcar uma hora para assistir uma aula para aprender aquilo ali, tá? Então é uma orientação aí para vocês. Nesse negócio de aula e tal, isso aí é coisa do passado, tá? Então, ó, essa é a primeira tela, você vai escolher o idioma, tá? O idioma que você quer utilizar ao longo da instalação. E esse idioma que você escolhe aqui também vai ser o idioma padrão no qual o sistema vai ser instalado, tá? Então, aqui tem diversos idiomas. Você pode escolher tanto português, que seria português de Portugal, quanto português do Brasil. Colocou aqui português do Brasil, ele já muda aqui, ó, já fica tudo em português. Experimentar o Ubuntu, instalar o Ubuntu. Essa é a tela em que eu posso simplesmente executar o Ubuntu a partir do disco, do CD, tá vendo aqui, ó? A partir do CD, ou eu posso optar por fazer a instalação, tá? Instalar o Ubuntu. É isso que a gente quer, fazer a instalação. Então aqui, ó, layout do teclado. Então, qual é o formato do seu teclado aqui? O formato do teclado é importante, pessoal, né? Se o seu teclado tem C cedilha, ele segue o padrão ABNT do Brasil, tá? Se o seu teclado não tem C cedilha, como é o meu caso, meu teclado não tem C cedilha, ele é um teclado internacional, então eu vou optar aqui por English International. Deixa eu botar aqui English US. E tem aqui diversas opções de layout, tá? Isso aqui, pessoal, existem diversas opções de layout de teclado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Layout de teclado. Deixa eu botar keyboard, que já fica mais keyboard layout. Se a gente vier aqui nas imagens, ó, vão existir diversos formatos diferentes de teclado, tá? Cada um deles com suas características. Aqui no Brasil, como a gente usa C cedilha, o formato do teclado é ABNT2. É a segunda versão do formato ABNT. Tá? Então, como meu teclado não tem, eu vou escolher por US Alto Internacional. E aí você pode testar, pessoal, se o negócio está certo ou não. Não é esse formato aqui, que não escreveu C cedilha. With Dead Keys. Também não é esse. Isso vai causar problemas mais na frente se... também não é esse. Eu não lembro qual é o formato certo do teclado. Não é esse. Você pode testar até você encontrar o formato correto. Esse que não vai ser mesmo. Tá? Então eu vou botar aqui um que se pareça só um pouco para a gente conseguir continuar com a instalação. Pronto, esse aqui já é suficientemente perto. Então, depois a gente pode achar o layout do teclado adequado. Pronto. Aí a próxima página, né? Passamos pelo layout do teclado, aqui você vai vendo o andamento, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até a gente continuar aqui, vamos passar por 7 telas,
tá? Então, ó, atualizações de outro software. Que apps, né? Que aplicativo você gostaria de instalar para começar? Instalação normal, instalação mínima. Né? Então, instalação normal, a gente vai instalar navegador web, utilitário, software de escritório, jogos, repositório de mídia. Aquilo que eu havia falado, né? Sobre as distribuições. As distribuições trazem um conjunto de aplicativos. Você pode também optar pela instalação mínima, né? E você pode optar aqui por baixar atualizações enquanto instala o Ubuntu. Aqui é bem importante, pessoal, né? A versão, né, Edson, é a BNT2 e a BNT. Né? Então, se a gente quisesse ver a diferença de versão de teclado entre a BNT e a BNT2, a gente dava um Google e via aí as diferenças do layout. Atualmente, o layout mais atual do teclado é a BNT2. Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Porque isso aqui vai dizer quanto a instalação vai demorar. Então, como o nosso objetivo aqui é passar por todas as etapas de instalação o mais rápido possível devido ao nosso tempo, a gente pode optar aqui por não baixar as atualizações enquanto instala o Ubuntu. Se a gente não faz isso, todos os aplicativos que serão instalados serão diretamente recuperados do CD. Se a gente opta por baixar instalações atualizações enquanto instala, então todos os pacotes, né, todos os programas serão baixados da internet, o que vai aumentar o nosso tempo de instalação. Depois da instalação, a gente pode optar por fazer a atualização, tá? Então, marcar ou não marcar isso tem essa diferença. Quando a gente desmarca, todos os aplicativos serão recuperados diretamente do CD, que é o que a gente quer para ir mais rápido, tá? Então tá aí, carregando a próxima etapa da instalação. Então, atualmente não foi detectado nenhum sistema operacional nesse computador. Claro, é o disco rígido novo, não tem nenhum sistema operacional instalado. Então, ó, tipo de instalação. Você quer apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, e você quer a opção avançada. Pode criar ou redimensionar partições manualmente ou escolher múltiplas partições para o Ubuntu. Pessoal, quando a gente opta por apagar disco e instalar, e a gente for em frente aqui, a gente só vai selecionar o fuso horário e o próprio programa de instalação do sistema operacional é que vai criar as partições, tá? Nós não vamos ter a opção de criar as partições. Nós não vamos customizar, personalizar as partições. O próprio sistema que vai fazer isso. Como aqui, se a gente clicar em avançar, tá? E não fizer nenhuma alteração, a gente não vai saber como particionar o disco rígido, não é? Como administradores. Como nossa finalidade aqui é sempre optar pela alternativa mais avançada, nós vamos fazer aqui, ó, opção avançada. Você pode criar ou redimensionar partições manualmente ou escolher múltiplas partições para o Ubuntu. Então é isso que a gente vai selecionar, opção avançada. E vai continuar. A partir desse ponto, pessoal, tá aqui o disco rígido, tá? O disco rígido está aqui inteiro para a gente fazer o particionamento. Então é nesse momento que a gente diz quanto de disco rígido a gente vai utilizar e qual é a finalidade de cada uma das partições, tá? Então, ó, tá aqui o disco rígido, é um disco VirtualBox Hard Disk, é um disco virtual do VirtualBox. Ele tem 21.5 GB, não é? De tamanho. Então, esse daqui, como o Linux chama o disco rígido, /dev/sda, tá? Quando ele for gravar informações, ele vai gravar aqui, /dev/sda. Então, vamos lá. A primeira etapa é criar nova tabela de partição. Você selecionou um disco inteiro para ser particionado. Se você continuar com a criação da nova tabela de partições no dispositivo, todas as partições atuais serão removidas. Lembre-se, né? Esse disco é novo, não tem nenhuma nova partição a ser removida. Então a gente pode continuar sem problemas. E aqui, ó, surgiu espaço livre. É a partir disso aí, né, eu crio uma nova tabela de partição, ou seja, é como se eu estivesse dizendo ao sistema operacional: esse disco rígido está pronto para ser particionado. Então eu crio uma nova tabela de partição. Nesse momento aqui eu posso adicionar, remover ou alterar partições.
Como ainda não existem partições, eu vou adicionar uma partição. E aqui que está, pessoal. Ó, criar nova partição. Ela pode ser primária, lógica, onde eu vou adicionar qual é o tipo de sistema de arquivo e o ponto de montagem. Então tem muita teoria aqui para a gente ver com essa janela. Tá? Então, existem dois tipos de particionamento. Particionamento. Dois tipos. De alto nível e de baixo nível. Tá? Essa é teoria aí de particionamento. De alto nível a gente pode ter três tipos de partições: primária, lógica e estendida. Tá? São os três tipos de particionamento. E no baixo nível é quando você vai selecionar o sistema de arquivos a ser adotado na partição. Tá? Já a gente volta para isso. Partição primária é lógica estendida. Tá? Um disco rígido ele só pode ter no máximo 4 partições primárias. 1, 2, 3, 4. 4. Por quê? Porque é o que está no padrão do sistema de particionamento. Só existem 4 partições. Toda vez que você cria uma partição primária, tá? Você reduz a possibilidade de criar novas partições. Quando você está fazendo a instalação do sistema operacional Linux, é importante que você entenda que em sistemas operacionais Linux, há 2 partições obrigatórias. Tá? Se a gente tivesse optado por não fazer o particionamento manual, tivesse optado pela primeira opção, o próprio programa de instalação do sistema já iria criar essas 2 partições obrigatórias. Tá? As 2 partições obrigatórias são a partição raiz, essa daqui, ó, a partição raiz, tá? E a partição swap. São as 2 que são obrigatórias durante a instalação do sistema Linux, tá? São essas 2. Então, se a gente não criar essas 2 partições aqui durante a instalação, a gente não vai conseguir progredir. Tá? Então, vamos fazer o sistema mais simples de particionamento, que são criar apenas essas 2 partições, tá? A partição raiz e a partição de swap. Então, ó, uma partição primária, tá? Vou gravar no início do disco, por enquanto a gente não muda nada. Eu tenho 21 GB aqui, tá? A partição swap, pessoal, swap é o seguinte. Essa explicação demora um pouco, tá? Swap significa troca em inglês, tá? Swap significa troca. Tá? Então, vê, quando a memória RAM de um computador está sendo totalmente utilizada, será que é possível iniciar novos programas? Será que é possível iniciar novos programas? Pessoal, é o seguinte, nós já falamos sobre isso em outras vezes, vamos voltar a falar sobre esse ponto agora. Tá? Então, ó, aqui no Linux eu consigo ver a quantidade de memória que está sendo utilizada do meu computador com o comando top. Nessa quarta linha aqui, ó, tamanho de memória, eu sei que eu tenho 16 GB aproximadamente de memória, 9 deles estão livres e 4 estão sendo utilizados. Então eu tenho aqui bastante memória RAM livre. Tá? Quanto mais eu inicio programas, mais essa memória vai sendo ocupada. Porque é para isso que a memória RAM serve. A memória RAM serve para executar programas. Quando o programa está no disco rígido lá parado, sem ser executado, né, ele não está ocupando memória RAM. Quando você chega aqui e inicia um novo programa, por exemplo, vou iniciar aqui um programa de edição gráfica, o GIMP. Iniciei aquele novo programa. Tá? Quando eu coloquei esse programa para executar, ele se transforma em um processo e começa a ocupar recursos, a usar recursos. Os recursos que ele ocupa é memória RAM. Tá? Então, ó, quanto mais programas eu inicio, mais memória RAM vai ser utilizada. Tá? Quanto mais programas eu inicio, mais memória RAM vai ser utilizada. Até o momento em que essa memória RAM acaba. Esses 16 GB que eu tenho de memória RAM acaba. E aí eu pergunto, olha, se eu quiser iniciar um novo programa, tá? E não tiver mais memória RAM, eu consigo?
Parece não ser possível, né? Já que para iniciar um novo programa eu preciso que ele seja alocado na memória RAM, eu preciso que ele seja direcionado para a memória RAM, eu preciso que ele ocupe espaço na memória RAM. Tá? Então, quando a memória RAM acaba, você ainda consegue iniciar novos programas, porque os programas que estão em execução, eles são removidos da memória RAM e colocados na memória de swap. Eles são removidos do módulo de memória RAM e são colocados no disco rígido. Por quê? Existem programas que estão inicializados, mas que o usuário não está executando naquele momento. Por exemplo, eu tenho aqui um editor de diagramas. Está aqui, ó. Estava utilizando ontem na aula de redes, para desenhar redes de computadores, está vendo? Sendo que agora eu estou utilizando ele. Né? Coloquei ele aqui na frente da tela, estou interagindo, estou aqui clicando nele, então eu preciso que ele esteja na memória RAM. A partir do momento que eu minimizo ele aqui, não estou em contato direto, não estou utilizando ele diretamente, os dados que estão na memória RAM dele, caso sejam necessários, podem ser deslocados da memória RAM para o disco rígido, tá? Desocupando, né? Fazendo com que aquele pedaço de memória RAM que estava sendo utilizado fique livre para ser utilizado por outros programas. Então, pessoal, é para isso que eu uso a partição swap. A partição swap vai armazenar programas que foram iniciados, mas que não estão sendo utilizados naquele momento. Tá? Então, quando a memória RAM do computador está sendo totalmente utilizada, será que é possível iniciar novos programas? Sim. Né? Os dados dos programas que foram inicializados, mas que não se encontram em uso naquele momento, podem ser transferidos da memória RAM para o disco rígido, desocupando espaço na memória RAM para que novos programas possam ser inicializados. Pessoal, claro, essa teoria aqui ela já é um pouco mais avançada, né? Então eu pergunto a vocês, tá dando para compreender a questão da partição de swap? Fala aí no chat. Compreenderam? Né? Deu para entender? Beleza. Né? Andando disse que também deu para entender, né? Sem problema. Né? Então, não se preocupe com hora não, pessoal. Se preocupe com aprender, tá? Então, essas duas partições são obrigatórias. A partição raiz e a partição swap. Todo sistema operacional, pessoal, tem algum mecanismo de swap, tá? Porque quando acaba a memória RAM e você quer inicializar um novo programa, o sistema operacional desloca os dados de um programa que foi iniciado, mas que não está sendo utilizado, para o disco rígido, tá? E aí, pessoal, lembre-se sempre, né? O disco rígido é ordens de grandeza mais lento do que a memória RAM. A memória RAM é 100, 1000, 10 mil vezes mais rápida do que o disco rígido, tá? Dependendo aí da versão e da tecnologia. Então, quando a gente desloca um dado da memória RAM para o disco rígido, né, a gente está livrando aquela memória que é mais rápida e consegue inicializar novos programas. Tá? Então, é por isso que durante a instalação a gente tem que criar uma partição raiz e uma partição de swap. Eu sei que eu tenho 21 GB. Tá? Quando a gente cria a partição de swap, pessoal, a gente tem que dizer qual é o tamanho dela. Tá? Convenciona-se a criar. Convenciona-se a criar uma partição de swap com o dobro, vou botar até o dobro do tamanho da memória RAM, tá?
Entenderam aí, pessoal? Convenciona-se criar uma partição swap com até o dobro do tamanho da memória RAM. Então, ó, se você tem um computador com 4 GB de memória RAM, qual será o tamanho recomendado da partição swap? Responda no chat. Convenciona-se criar uma partição swap com até o dobro do tamanho da memória RAM. Se você tem um computador com 4 GB de memória RAM, qual o tamanho recomendado para a partição swap? Não é simples, Ana? Ana Clara respondeu 8. É simples, né? Já que a recomendação é você criar a partição de swap com o dobro do tamanho da capacidade de memória RAM, então você cria aqui com 4 GB. Pessoal, vocês lembram quanto eu aloquei de memória RAM para essa máquina virtual? Lá no comecinho, lembra? Quanto foi alocado de memória RAM para essa instalação? 1 GB, não foi, Elias? 1 GB. Né? Então, convenciona-se criar com o dobro da capacidade de memória RAM. Tá? Então, eu posso criar aqui, ó, pessoal, usar como área de troca, swap. Tá? Como a memória RAM é de 1 GB, eu vou colocar aqui 2 GB, né? 2,48 para partição de swap. E vou querer que ela fique aqui no início ou no fim do disco, tá? Eu vou botar a partição swap no começo do disco e clique em OK. Quando eu clico em OK, criei essa partição de 2 GB, tá aqui, ó. Ocupei 2 GB com a partição swap, tá? E agora só nos resta finalizar criando a partição raiz. Aí eu seleciono de novo aqui espaço livre, coloco aqui o mais para criar uma nova partição. Agora, dos 21 sobraram 19 GB, né? Posso criar de novo a partição primária, coloco aqui o ponto de montagem raiz. Então essa é a segunda tela, tá? Vocês podem acompanhar no vídeo o tempo todo, pode fazer um print aí no ponto do vídeo, tá? Para a criação da partição raiz. Ok. Tá? Então nesse momento, o sistema aqui de particionamento mostra que todo o disco rígido foi ocupado, tá? O começo do disco está com a partição swap, o fim do disco está com a partição raiz. E com isso aqui eu já posso continuar para a próxima etapa. Né? Nota aqui que o botão não está aparecendo todo, tá, pessoal? Do próximo, tá? Mas a gente consegue ainda clicar nele. Então, próximo. E aqui eu confirmo que eu vou fazer as alterações. Tá? Então, se você continuar, as mudanças abaixo serão escritas no disco. Então, a partir desse momento, você vai gravar as alterações no disco. Continuar. Né? Porventura, qualquer dado que tivesse nesse disco vai ser apagado nesse momento. Tá? Então tá aqui executando, tá fazendo a gravação do disco. Depois dessa etapa, pessoal, a gente só vai escolher o fuso horário, tá? E a instalação vai poder continuar. Então tá sendo aqui gravado no disco, né? Vamos aguardar um pouco esse processo de gravação no disco. Pronto. E aqui a gente vai selecionar o fuso horário, tá? Então, ó, aqui a gente está na área de Recife, tá? Maceió, Recife, João Pessoa, não é? Aracaju, todos eles estão no mesmo fuso horário de Recife, que aparece aqui a opção padrão. Escolhi aqui o fuso horário correto, continuar. E a gente vai para a última etapa aqui de criação do usuário, tá? Então você cria aqui o usuário. Como a gente está na aula aqui, eu vou criar o usuário aluno. Vou escolher o nome do computador, vou colocar aqui montagem e manutenção de computadores. MMDC vai ser o nome do computador e vou colocar uma senha aqui para o usuário, tá? Vou colocar a senha aqui, você pode botar uma senha forte, eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Só para deixar aqui uma senha acessível. Lembre-se, pessoal, a senha você tem que criar com caracteres especiais, letras maiúsculas, letras minúsculas, no mínimo aí 12 dígitos, né? Quanto mais a sua senha, menor a probabilidade dela ser quebrada, tá? Então aqui, ó, eu posso optar por iniciar a sessão automaticamente ou solicitar a minha senha ao entrar. Nunca deixe a opção iniciar a sessão automaticamente, tá, pessoal? Por uma questão de segurança de longo prazo do seu computador.
Quando você abre iniciar a sessão automaticamente, você diz que qualquer programa pode ser inicializado sem a necessidade de autenticação, o que não é recomendado. Então, solicitar minha senha para entrar. Tá? E aí, continuar. A partir desse momento, pessoal, o processo de instalação vai ser realizado, né? E é só a gente esperar. Tá? Então, é isso. A partir de agora, todos os dados serão pegos do CD, serão gravados no HD, tá? E a instalação vai ser finalizada. Então, a partir de agora, não há nada que a gente possa fazer, a não ser esperar. No final aqui, vai ser apresentado que a instalação foi concluída com sucesso. Clique em OK para reinicializar o sistema. Você vai clicar OK. A máquina vai ser reinicializada e ao invés de ir para o programa de instalação, a gente já vai ter um sistema operacional instalado no disco rígido. Tá? Então com isso aqui eu vou finalizar a gravação.